Olá a todos professores, professores coordenadores. Estamos juntos para mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Agradecemos a presença e esperamos que vocês aproveitem esses momentos que nós vamos passar juntos, né, nesses momentos, nesse ATPC. O meu nome é Luiz Henrique Semente, e eu vou estar à frente dessa formação de hoje. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao amigo e querido Cláudio Moreto. Ele, durante muitos anos, contribuiu com o núcleo pedagógico, né, com a sua simpatia, a sua vontade de ajudar, o seu respeito aos outros, a sua generosidade, né, e ele vai fazer muita falta, né, no núcleo pedagógico. Mas, com certeza, aonde ele está indo trabalhar, ele vai ser de uma grande ajuda para a escola. Então, ele voltou para a sala de aula, né, por motivos particulares, e com certeza ele vai contribuir muito aonde ele está, né, como ele contribuiu no núcleo pedagógico. Então, o agradecimento meu e do núcleo pelo tempo que o Cláudio trabalhou conosco. Então, um grande abraço ao Cláudio, espero que ele esteja nos ouvindo, né, nesse ATPC, e ele até ajudou um pouco na construção desse ATPC. Então, um abraço, Cláudio. Nós vamos falar hoje de um tema que, para mim, tem uma grande relevância, né? Eu escolhi o título como sendo Professor elevado ao século XXI, ou Professor elevado a 21. Mas por quê? Por que esse nome? Por que pensar? Já se fala tanto nisso, né? O que nós podemos refletir nesse momento sobre o professor do século XXI, ou professor elevado ao século XXI, ou professor elevado a 21? No primeiro momento, primeira coisa que nós podemos pensar em relação a esse título é que, se antes o professor apenas transmitia conhecimento, hoje ele faz muito mais do que isso. Tá? O professor tem que ser elevado a muitos, né, a 21, para a gente poder entender, né, o que ele tem que fazer hoje. Não só transmitir conhecimento, mas muitas outras coisas. E o outro lado nós estamos no século XXI. Nós não estamos mais no século XX ou não estamos mais no século XIX. Então, há necessidade de a gente de se atualizar à frente do que está acontecendo no mundo. Tá? Então, nós temos que refletir, e a ideia desse ATPC a gente conseguimos fazer uma reflexão, né, de como o professor era e como ele está se formando hoje. Né? Porque nós estamos, apesar de estar em 2021, nós estamos trabalhando nisso ainda, não é uma coisa fechada. Então, nós precisamos ouvir, refletir, entender, né, como o professor hoje ele deve se comportar, ele deve estar em sala de aula. Então, a ideia desse ATPC é essa reflexão, esse momento onde nós podemos discutir juntos, pensarmos juntos, tá? Ou fazer com que vocês reflitam a sua atuação como professor. Então, a ideia é um pouco isso, tá? Espero que vocês aproveitem bastante, espero que vocês contribuam, né, com isso, né, e entendam, né, qual é a ideia de se fazer isso nesse momento. Tá? Eu trouxe uma frase do Papa Francisco, né, quando ele falou, né, em 2013, na Albânia, no encontro com os jesuítas. Né? Então, acompanhe a leitura e tenta entender um pouquinho o que ele estava querendo colocar, né, nesse momento. O campo educativo não se limita à escola convencional.
procurai com coragem novas formas de educação não convencionais, segundo a necessidade dos lugares, dos tempos e das pessoas. Olha, o Papa Francisco, nesse momento, ele estava deixando bem claro, e é interessante essa abordagem, por quê? Ele está falando, eu acredito que em termos de mundo, né? Mas nós podemos olhar em termos de classes, em termos de momento que nós estamos vivendo ou o grupo de alunos que nós estamos trabalhando. Nós temos que entender que nós não estamos trabalhando com um grupo homogêneo, né? Nunca trabalhamos, só que agora, mais ainda, nós temos que entender isso, que nós temos que olhar o aluno como um aluno, né? Com as suas diferenças, com as suas necessidades e adaptar o ensino em relação a isso. Ah, mas é muito difícil. Não, nós temos que procurar. Se nós vamos conseguir, né, realizar isso de uma forma bem abrangente, isso é uma outra coisa. Então, a ideia mesmo de hoje é pensar, nós não podemos ficar parados e falar e pensar, não, já que eu não vou conseguir, então eu não preciso ir para frente, não preciso procurar isso. Então, nós temos que nos adaptar à realidade de onde nós estamos vivendo, dos alunos que nós estamos trabalhando, da forma como o mundo nos traz esse aluno. Então, é importante que eu conheça esse aluno. Tá? Então, essas palavras do Papa Francisco vêm muito a calhar nos dias de hoje, né? Então, nós temos que ter coragem de procurar novas formas de educação, né? Ele fala em não convencionais, mas segundo as necessidades dos lugares, dos tempos onde nós estamos. Tá? Então, isso que é muito importante, né? Que a gente possa pensar dessa forma. Então, o nosso primeiro pensamento tem que ser esse, né? Eu tenho que me adaptar, sair da minha zona de conforto e andar um pouco mais ou procurar, né, formas não convencionais de chegar até o meu aluno. Mais uma vez, eu paro e falo, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas nós não podemos ficar estacionados nisso. Tá? Nós não podemos ficar estacionados à educação que nós fazíamos há algum tempo atrás, que há 20 e poucos anos atrás. Nós temos que refletir e pensar como é que eu vou fazer isso. Então, essa é a ideia do nosso pensamento hoje, nossa reflexão de hoje. Para isso, eu trouxe esse gráfico, né, para que a gente possa pensar um pouquinho, né, como era o mundo, né, que nós estamos vivendo no século XIX, XX e XXI. Eu gostei bastante desse gráfico aqui, porque ele deixa bem claro, né, o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, dá uma comparada visualmente, nós conseguimos entender, né, como é o mundo que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Olha que interessante que é. Bom, no século XIX, eles classificam, né, esse século como linear, estável, previsível e sólido. Né? Olha lá, uma linha reta, uma linha né, reta, linear. No final do século XIX, nós começamos a perceber que há uma certa instabilidade aqui, começam a aparecer, né, essas ondas já no final do século XIX, e ele acompanha o século XX. Então, já não é tão linear mais como era no século XIX. E no final do século XX, né, onde muito de nós
vivemos, né, acompanhamos esse final do século XX, já começamos a perceber uma certa instabilidade. Olha só como as linhas, né, já começam a ficar mais diferenciadas, né, quase como um rabisco. Isso continua no século XXI. Tá? Então, no final do século XX e já no século XXI, nós temos um mundo, né, instável, imprevisível, né, líquido, exponencial. Tá? Então, nós temos uma diferenciação do século XIX para o século XX, né? Uma continuação do século XX, né, em termos de instabilidade, para o século XXI. E a tendência disso é continuar. Né? Então, nós podemos entender um pouco isso em termos da própria educação que nós vivemos. Mas a ideia desse gráfico aqui é conseguirmos entender isso em relação ao mundo aonde nós estamos vivendo. Tá? Em relação ao mundo. Lógico que a educação está inserida nesse contexto, mas muitas e muitas coisas aconteceram no final do século XX e o início do século XXI, né, até em termos de tecnologia, o avanço da tecnologia, né, aconteceu muito rápido. Né? Então, nós temos hoje os nossos alunos, e a gente fala isso, né? Não tem dificuldade de entender isso, que os nossos alunos, eles nasceram numa era digital. Né? E isso aconteceu mesmo, tá? Do século XX, final do século XX, para o século XXI. Né? Quando muitos de nós não tínhamos nada, né, em termos de tecnologia, hoje nós temos tudo, está acontecendo muito mais. Então essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês nesse momento, uma comparação de mundo. Né? E a educação do século XIX e XX? Como era a educação nesses séculos? Então coloquei aqui algumas características gerais. A educação do século, muitos vão lembrar disso, que era magistocêntrica, centrada no professor e na transmissão dos conhecimentos. E era isso mesmo, eu vivi essa época e o professor chegava na sala de aula, né, os alunos todos em fileira, todos arrumadinhos, com seus uniformes, né, e ele chegava lá e jogava conhecimento, né, em cima dos livros que ele tinha, do que ele estava se propondo, e terminava a aula, era isso e saía. Nós não tínhamos uma relação, ou eram muito poucos professores que deixavam até a gente se aproximar um pouco mais deles. Então era um professor lá na frente e o aluno sentado, organizado lá na sua mesa. A relação era vertical, né, hierárquica, e em casos extremos o aluno era reduzido a simples receptor da tradição cultural. O aluno apenas recebia aquilo que ele tinha que receber ou que alguém, né, falou que era necessário que ele aprendesse. Tá? Então, nós tínhamos uma característica de magistrocêntrica, né, centrada no professor, na transmissão de conhecimento, e uma relação vertical, né? Professor-aluno. Né? O professor fala, aluno obedece. Né? Lógico que muitas pessoas, né, a gente ouve, conversa, que saudade que eu tenho dessa época. Né? Lógico que era uma época que os alunos se organizavam. Era mais organizado, mas se a gente for pensar na essência disso, o aluno não tinha voz. Né? O aluno ele não tinha voz para falar, ele tinha que replicar aquilo que o professor estava passando para ele. Tá? Essa era a ideia principal. Então, vinha de cima e tinha que se obedecer e não podia sair muito daquilo que... Não podia sair nada, na verdade, daquilo que estava se propondo
a passar para os alunos. Tá? Então, nós estamos falando aqui um pouco da educação no século XIX e XX. Claro que nós estamos falando de maneira geral, né, de uma maneira básica, né? Então, cada um pode até conhecer alguma coisa a mais, falar um pouco a mais sobre isso, né? Mas era a educação que alguns de nós passaram e que os nossos pais receberam. Tá? Então, esse é um ponto que acho que vale a pena colocar. A metodologia usada. Tá? Qual era a metodologia usada? Basicamente, se não só, a aula expositiva, centrada no professor. Tá? Então, a aula expositiva era a aula que se sabia que se tinha e não se inventava muito através em outras metodologias. O que era a aula expositiva? O professor chegava com o livro, passava na lousa, né, dava depois exercícios de fixação, como leituras repetidas e cópias. Tá? Então, ele trabalhava muito isso, né? Então, muitas leituras, muitas cópias, né? E falavam muito na frente da sala de aula para que o aluno absorvesse e pegasse. E as provas eram centradas em cima daquilo que era copiado, daquilo que o professor falava. Os horários e os currículos eram rígidos, não se mudava muito, né? E os alunos considerado um bloco único e homogêneo. Tá? Então, nós temos uma sala de aula, não tínhamos 35, 40 alunos, e não olhavam, não se entendia a sala de aula como na sua individualidade. Era a sala, e todos aprendiam da mesma forma, e todos aprendiam de uma forma homogênea. Então, essa era a forma como se ensinava, né, como se os professores ensinavam, né, no século XIX e XX. Né? Lembra que eu comentei lá? De uma forma homogênea, né, de uma forma linear. Então, nós estamos colocando aqui, estamos falando com vocês, para a gente tentar refletir e depois fazer essa transição para o século XXI. Então, é importante a gente ter uma ideia de como era antes, né, século XIX, século XX, né, e depois fazer essa migração para o século XXI. Né? Aqui, nós temos que pensar que muito dessa aula aqui, nós estamos trazendo para o século XXI também. Tá? Então, aqui cabe uma reflexão se esse modelo de aula somente, lógico que a aula expositiva é uma metodologia que pode ser utilizada no dia de hoje. Tá? Então, não vamos descartar isso, eu mesmo usei bastante isso. Agora, o que nós temos que refletir, só esse tipo de aula expositiva, com exercício de fixação, né, com leituras repetitivas, é o suficiente para as aulas de hoje, para os alunos de hoje? Outra reflexão, nós podemos considerar a sala de aula como um bloco único e homogêneo? É possível, né, no dia de hoje, nós pensarmos a sala de aula como um bloco único, né, uma coisa só, ou temos que pensar um pouco mais nas suas individualidades? Né? Lógico que tudo isso é uma reflexão que nós temos que fazer, nós temos que pensar, né, para melhorar o nosso desempenho em sala de aula. Essa é a ideia, esse é o motivador dessa formação de hoje. Paulo Freire falou o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Tá? Então, nós com certeza vocês já ouviram falar dessa frase, já foi repetido, mas eu fiz questão de colocá-lo aqui, né, para inserir nesse contexto que nós estamos trabalhando, né, nesse ATPC. Educação não transforma o mundo.
quem transforma o mundo são as pessoas, tá? E pessoas que podem transformar o mundo. Então, o papel nosso, né, como formiguinha, como aquele que trabalha, o aluno, parece que não tem relevância nenhuma, mas é fundamental para que o mundo se torne melhor, né? Para que torne melhor do que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos que olhar para trás, ver como se fazia e olhar para frente a partir de agora e entender como é que eu quero, como é que eu posso ajudar, né, como professor, como educador, a melhorar o mundo em que eu estou. E para isso, vou fazer minha parte. Eu estou trabalhando os meus alunos. Eu estou fazendo com que os meus alunos, de uma forma geral, possam transformar o mundo em um mundo melhor. Se o mundo está mudando, a educação também precisa mudar. Lembra que nós vimos lá aquele gráfico das transformações, né, do mundo do século XIX, XX e XXI, né, onde era linear, depois ficou totalmente instável, né, o mundo? Nós temos que refletir sobre isso. A educação precisa mudar e a educação está mudando, né? De uma forma geral, a educação ela está mudando, né? De uma forma lenta, né? Mas ela precisa mudar, não tem como ela se manter do jeito que está em um mundo onde nós estamos, o mundo onde nós estamos vivendo atualmente. Nós não podemos ter uma educação do século XX no século XXI. Então, nós temos que pensar sobre isso também. No século XXI, mudanças, complexidades e paradoxos. Em todo o planeta, as sociedades estão passando por profundas transformações. Este cenário exige novos modelos educacionais que promovam as competências necessárias para sociedades e economias, agora e no futuro. Essa frase aí foi tirada da fonte da Unesco. Tá? Então, em todo o planeta, se a sociedade, o mundo está passando por transformações, né, nesse cenário se exige novos modelos educacionais. Então, para quê? Para suportar as mudanças que estão acontecendo no mundo. Tá? É muito difícil eu trabalhar ou ter uma mente do século XX pensando no século XXI. Eu preciso estar inserido nesse contexto de século XXI. Né? Por quê? Por isso mesmo. Né? A sociedade, a economia mudou. Né? A sociedade, as pessoas mudaram nesse tempo todo. Então, nós temos que acompanhar, né, essas transformações que estão acontecendo no mundo. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo na América do Norte, está acontecendo na Ásia, está acontecendo na Europa. Né? Nós não temos como falar que não. Nós não podemos nos esconder, né, em relação a essas mudanças. Tá? Isso é fato. Né? Isso é fato que está acontecendo. E o professor? Né? Bom, se o mundo está mudando, né, e nós falamos disso, a educação precisa mudar, o professor também tem que acompanhar isso. Lembra que eu falei começamos falando que o professor no século XX era apenas um transmissor de conhecimento. Agora ele é um professor elevado a 21. Né? Ele é um professor que, além de transmitir conhecimento, ele tem que ser mediador, ele tem que ser guia, ele tem que ser conselheiro, organizador de informações, investigador, animador, gestor de condição de aprendizagem, facilitador de aprendizagens e outros, e muitos outros. Né? Então, quantas coisas estão pedindo, né, para que o educador, para que o professor, né, não vou nem falar, está pedindo que façam, mas isso já está inserido dentro do contexto quando nós entramos em sala de aula e estamos trabalhando com os alunos.
né? Se nós temos um olhar, né, para o século XXI, quando nós chegamos dentro da sala de aula e olhamos o nosso aluno, nós vamos praticamente estar incorporando um pouco de tudo isso. Tá? Não tem como não incorporar o ser mediador, ou de conflitos, ou de conhecimento, né? Ser o conselheiro, né? Organizador de informações, investigador, animador, e aí vai por diante. Então, nós temos muitas coisas, né, que estão inseridas dentro do grupo de professor. Então, olha quanta diferença do século XX para o século XXI. Deixamos de ser apenas um transmissor de conhecimento para elevar esse professor a 21 ou até mais do que isso. Nós temos que nos entender, né, qual é o nosso papel dentro da educação. Tá? Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Né? Nós temos que saber o nosso local, o nosso lugar. Né? Nós temos que entender que nós estamos dentro desse contexto. Né? É difícil a gente falar, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou apenas transmitir conhecimento. Você vai ficando para trás ao longo do tempo. Né? Não vai existir espaço para professor que não se adapte a essa realidade. Isso não tem como. Né? Então, isso já está acontecendo e vai ser cobrado. Então, é melhor a gente aceitar isso, né? E começar a entender, né, o nosso papel dentro dessa realidade, desse mundo no século XXI. Né? Esse é o nosso papel como educador, como professor. E o que é ser um professor no século XXI? O professor do século XXI é aquele que, além da competência, da habilidade interpessoal, do equilíbrio emocional, tem a consciência de que mais importante do que o desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento humano. Olha que importante. E que o respeito à diferença está acima de toda pedagogia. Então, ó, duas coisas que nós temos que levar em consideração aqui. Nós temos que ter um olhar muito importante para o desenvolvimento humano, né, e o respeito à diferença. Né? Então, nós temos que ter esse olhar. O professor, ele, quando chega na escola, quando ele chega em sua sala, ele tem que ter esse olhar, o desenvolvimento humano e o respeito à diferença. Não importa se ele é professor de matemática, de física, de ciências, biologia, ou ele é professor de português, de inglês, ou de qualquer componente curricular. Né? É professor, é um educador, e ele tem que ter esse olhar, né? Em relação ao desenvolvimento humano, em relação à diferença. Tá? Então, é muito importante que a gente se adapte a essa realidade, mas mais ainda que a gente procure informações a esse respeito. Nós não podemos ficar parados e com a nossa ideia de mundo pensar que nós temos capacidade de entrar numa sala de aula sem buscar mais conhecimento. Então nós temos, e é importantíssimo, né, e sempre foi, nunca deixou de ser, né, buscar formações, buscar literaturas, buscar conhecimento fora daquele ambiente que nós estamos. Então, é muito importante que o professor esteja atualizado em relação ao século que nós estamos, ao mundo que nós estamos. Então, nós não podemos ficar alheios àquilo que está acontecendo. Tá? E eu não sei como esse desenvolvimento humano, esse respeito à diferença. Eu tenho que buscar informações, eu tenho que conversar, eu tenho que ler, né? Não tem outra forma. Né? É ir atrás mesmo. E o professor faz muito bem isso. Né? O professor já faz isso com bastante competência. Né? Então, ele tem que querer fazer isso e o faz. Tá? Então, a maioria dos professores já fazem isso. Tá? Eu não estou falando que isso é uma coisa nova, que
está acontecendo agora e nós temos a partir de amanhã começar a fazer isso. Isso é apenas, eu estou deixando no momento como isso acontece, o que nós temos, um olhar que nós temos que ter, mas com certeza a maioria dos professores já fazem isso, já trabalham dessa forma. Nós falamos de competências, né, ali atrás. Eu coloquei aqui o que são competências. Tá? Então, o dicionário da língua portuguesa contemporânea, competências significa capacidade, poder de apreciar ou resolver dado assunto, conjunto de conhecimento teórico ou prático que uma pessoa domina, de registros que preenche e são necessários para um dado fim, aptidão para fazer bem alguma coisa. Então, o professor tem N competências. No século XXI estão aparecendo muito mais competências onde nós temos que estar capacitados, nós temos que aprender, nós temos que entender como que as coisas estão acontecendo. E nós temos que ter competência para isso. Tá? Então, essas competências, essas capacidades, essas aptidões de fazer bem alguma coisa, né, tem que ser uma mola propulsora para que eu possa avançar como educador, para que eu possa ser um educador melhor. Tá? Então, nós temos muitas competências onde que nós temos que nos apropriarmos. Tá? Então, coloquei aqui algumas competências, né? Apenas algumas, que são necessárias. Né? Lógico que nós temos facilidades em algumas, né? Menos facilidades em outras, mas nós temos que buscar. Tá? Então, essa é a ideia, né? De olhar, ter um olhar e entender um pouco qual dessas que eu me aproprio com mais facilidade, qual dessas competências eu precisaria buscar mais, né? Mais formação, mais um desempenho melhor em algumas competências. Tá? Apenas estão citadas algumas aqui, mas com certeza tem muitas outras, e em todas, né, nós temos pelo menos um pouco, né, nós estamos inseridos um pouco dentro dessas competências. E nós temos que ter esse olhar para nós mesmos e entendermos aonde que eu preciso melhorar. Tá? É nos competências relacionais, nas digitais, científicas, socioculturais, pedagógicas, curriculares, né? Entender a forma como os currículos estão sendo feitos hoje são totalmente diferentes do que era no século XX. Né? Os currículos mudaram totalmente. Né? Antes, a gente trabalhava com conteúdos, hoje nós trabalhamos com habilidades. Né? E ainda tem professores que que olham apenas para o conteúdo e esquecem das habilidades. Olha como o mundo mudou. O olhar, né, que nós temos que ter, né, entender, né, como isso funciona, como é trabalhar com habilidades, por exemplo. Né? Nós entendemos isso de uma forma certa. Eu trabalho com isso sabendo a forma como eu estou trabalhando, ou apenas estou colocando lá, escrevendo as habilidades e no dia a dia eu trabalho da forma como eu trabalhava antes. Né? Então eu preciso estar inserido nesse contexto. Eu não posso deixar de trabalhar, né, como o currículo pede para que nós trabalhemos. Então essa é a ideia, esse é o momento que nós estamos vivendo, onde nós temos que nos apropriar, temos que ter conhecimento, né? Nós temos que buscar essas competências, temos que ter essas capacidades, essas aptidões em relação a essas competências que estão aqui e outras que aparecem, né? E que estão por vir ainda. Coloquei aqui também as gerações. Né? Peguei esse gráfico aqui, achei bastante interessante. Por quê? Porque ele coloca 5 gerações.
Bom, vamos ver em qual geração que nós estamos inseridos, estamos incluídos aqui. Bom, tem uma geração que é a chamada geração tradicionalista, que nasceu em 1900, 1945. Tá? Com certeza essas gerações aqui foi baseada na América do Norte, mas dá para a gente poder fazer esse comparativo. Né? Quais são as características dos tradicionalistas que nasceu até 1945? A Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, é muito disciplinador, lealdade ao local de trabalho, mudanças para os subúrbios, isso houve, é um fato que aconteceu mesmo na América do Norte, né? As vacinas que já foram começaram, né, a aparecer aqui para esse grupo de pessoas, né, chamado de tradicionalistas. Os baby boomers, tá, de 1946 a 1964. Né? Então já temos aqui o pouso na Lua. Então eles estavam, né, quando o homem pousou na Lua. Os direitos civis e das mulheres são inovadores, trabalham pesado, computação pessoal, já começou a ter os computadores pessoais, né, os mais antigos. Então essa é a geração Baby Boomers. A geração X, de 1965 a 1976. Aqui eu estou inserido dentro dessa geração X aqui. A queda do Muro de Berlim, que eu lembro bem quando aconteceu isso, a Guerra do Golfo, né? São independentes, livres, aí já tem um acesso à internet um pouco maior, né? O telefone celular já começou, né, nessa época, tá? Então essa é a geração X. Geração Y, já lembra do 11 de setembro, então, ó, nasceu entre 77 e 1997. Então eles já viram o 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas, estão ligados ao serviço comunitário, imediatismo, confiança, diversidade, socialização, né, já tem uma relação muito próxima com o Google, o Facebook, Instagram, e já estão inseridos também nesse contexto aqui, chamado geração Y. E a geração 2020 é a geração Z, né? De 98 a 2018, vai até agora. São muito jovens, otimistas, muitas expectativas, já trabalham muito com aplicativos, games sociais e assim por diante. O que eu quero refletir com os professores, coordenadores que estão no ATPC? Olha o grupo que nós estamos dando aula hoje. É o grupo de geração Z, que tem esse tipo de personalidade, esse tipo de pensamento. Quais são os professores que estão dando aula para esse grupo aqui da geração Z? Muitos da geração X e muitos da geração Y. Tá? Então são esses dois grupos, né, basicamente, que estão dando aula, né, estão educando essa geração Z. Se nós pensamos, a geração X pensa de uma maneira, né, ele precisa, né, conhecer muito bem esse grupo para poder ensinar. Né? Se fosse um grupo homogêneo, né, não teria dificuldade nenhuma, mas geração X para geração Z, há uma dificuldade, né, até relacional nessas gerações. Né? São os nossos filhos, muitas vezes, né, que têm uma visão de mundo diferente da visão que nós tínhamos aqui. O grupo da geração X também, só que está mais próximo da geração Z. Muitas vezes é até mais fácil, né, eles se integrarem a esse grupo. Mais uma coisa que eu gostaria de levantar. Nós temos dois grupos de professores numa mesma escola. Nós temos grupos de professores da geração X e temos grupos de professores da geração Y trabalhando juntos. Né? Geração X e geração Y estão na mesma escola como professores, como educadores. Olha
muitas vezes nós percebemos alguma dificuldade relacional entre essas gerações. Então, cabe a nós, né, sabermos lidarmos com isso também. Aprender Y, aprender com a geração X aprender com geração Y. Tá? Para quê? Para que o nosso objetivo, que é ensinar o nosso aluno, trabalhar com os nossos alunos, aconteça. Então, é muito importante a escola, os diretores, coordenadores, saber lidar com isso. Tá? E não é fácil, né? Temos certeza e sabemos disso que não é fácil, muitas vezes, esses choques de gerações aqui que nós temos. Então, mais uma vez, a importância do grupo de professores estarem unidos, querendo aprender, trocando informações, tá? Ninguém é aquele que eu sei mais do que o outro, cada um tem a sua particularidade, né? E entender o outro, tá? Para quê? Para que a gente possa atingir esse grupo de alunos, tá? Que está dentro dessa geração. Coloquei mais um grupo aqui, apenas para a gente ter essa identificação de cada geração. Tá ao contrário agora, né? Mas eu vou começar daqui. Os veteranos, né? Tem mais de 61 anos, grande experiência, fidelidade à empresa, valorização ao sacrifício. Os baby boomers, né? Grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira e compromisso. De 46 a 60 anos. Estou aqui dentro. Ó. Geração X, mente aberta para a diversidade, cidadãos do mundo, competitivos. Pessoal da geração X, tá? É esse grupo aqui. Geração Y, cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, né? E reivindicativos a uma grande consciência social. Tá? Uma diferença grande que tem, antigamente as pessoas até falavam, eu vou entrar numa empresa e vou me aposentar naquela empresa. Essas gerações novas não têm essa preocupação, né? É uma preocupação que eles não têm. Né? Antigamente a gente falava, vou sujar a carteira. Hoje os nossos alunos, né? Ou a geração Y e Z, não tem essa preocupação. Eles buscam mesmo melhorar ou sair e avançar nas suas carreiras. Então, esse é um olhar que nós temos que ter. Né? Então, nós temos que entender as gerações, estudar cada geração que nós estamos trabalhando. Tá? Então, se é esse grupo aqui da geração Z, eu tenho que entender. Eles são críticos, seletivos, são nativos digitais, são autodidatas online. Né? É dessa forma como nós olhamos os nossos alunos. Eles têm dificuldades nisso daqui? Até têm dificuldades na parte digital, alguns, né? Mas eles nasceram nessa onda tecnológica. Né? Então, eles têm muito mais facilidades do que pessoal, as gerações do grupo X e do Baby Boomers. Né? Os professores que estão dentro da geração Y têm muito mais facilidade nisso. Né? Então, facilita o trabalho, eles têm mais interação, né, com a parte digital. Cabe a nós, cabe àqueles que não têm, aprender com eles. Nós temos que aprender. Então, é importante isso. Então, eu coloquei esses dois gráficos para que vocês possam refletir. Eu estou falando bastante refletir, porque é a intenção da formação de hoje, do ATPC nosso de hoje. É refletir. Eu já sei de tudo isso, mas é importante que a gente sempre ouça e consiga identificar as nossas fragilidades para que a gente possa andar para frente. Né? É importante isso, né? E vale a pena. Kant falou o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Olha a palavra da educação novamente aqui. Né?
é uma frase muito forte, né? E de muita responsabilidade para aqueles que trabalham com educação. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, o nosso papel como educador, mais uma vez, estou colocando aqui a importância do grupo, né? A minha participação como formiguinha dentro desse contexto amplo, onde eu vou formar o meu aluno, onde eu vou formar ele como pessoa. Ah, mas eu sou professor de matemática, eu sou só isso. Mas a junção daquilo que eu estou ensinando, a forma como eu estou ensinando, a forma como eu estou passando isso para ele, o aluno vai me ver também como pessoa. Então é importante que eu consiga, né, transmitir aquilo que eu preciso transmitir, da forma como o aluno consiga aprender, tá, para que ele consiga avançar, né, de acordo com as habilidades, mas o mais importante, né, no final, nós estamos preocupados com a formação dele como pessoa. Então, isso que é muito importante. Quais são os requisitos para o professor de hoje? Vou apenas citar 10 requisitos aqui, não vou entrar em detalhe com cada um, vou deixar isso mais para o final, que eu vou falar de uma forma mais geral. Mas, lógico que eu não estou colocando aqui, né, especificamente os professores, só o professor de matemática, só o professor de ciência, só o professor de física. Isso no geral. E aí nós temos que nos apropriar daquilo que é importante, interessante, para que eu, como professor, possa trabalhar, né, nos dias de hoje. Aprimorar o aluno como pessoa. Ó, já tinha acabado de falar sobre isso e já estou colocando aqui de novo. Aprimorar o aluno como pessoa. O relacionamento humano é mais importante do que o pedagógico. Lembra que eu comentei lá, tá? Só que as coisas não podem ser só pender para um lado e não para o outro, mas eu preciso me preocupar com isso. Preparar o aluno para o exercício da cidadania, para viver no mundo onde nós estamos vivendo. Construir uma escola democrática. Tá? Nós não vivemos em um regime militar. Hoje as escolas estão mudando também. E uma frase que nós ouvimos bastante, né, é a escola democrática. E o aluno tem que estar inserido nesse contexto e o professor também tem que ser participante assíduo, né, nessa escola democrática. Tem que ser voz dentro dessa escola democrática. Qualificar o aluno para progredir no mundo do trabalho. Então, mais do que ele apenas adquirir conhecimento, né, ele tem que estar progredindo, alcançando e buscando aquilo que ele quer fazer no futuro. Percebam que as escolas estão mudando nesse contexto, né? Já está aparecendo novas disciplinas que estão ajudando o aluno a se descobrir como pessoa, a se descobrir em termos de mundo do trabalho. O que ele vai querer alcançar no futuro, o que a gente falava muito, o que ele vai querer ser no futuro, né? O que ele vai querer estudar, para que lado, onde que ele vai trabalhar. Então, é uma preocupação. Por quê? Porque os alunos chegavam no terceiro ano do ensino médio e muitas vezes não sabiam, e hoje continuam não sabendo, mas agora, pelo menos, eles vão ter uma ideia, né, do que eu não quero e do que eu quero, né? Então, é muito importante os educadores ajudarem nisso. Fortalecer a solidariedade humana. Olha como o nosso papel está ficando, né, mais completo, né? Repito, é um professor elevado a 21 agora, não é um professor elevado a 1, né? É um professor elevado a 21. Fortalecer a tolerância recíproca, né? Entender o aluno como pessoa, né? Zelar pela aprendizagem dos alunos. O professor não pode deixar esse daqui de lado, lógico que não. Colaborar
na articulação da escola com a família, nós temos que colaborar também, participar ativamente da proposta pedagógica da escola e respeitar as diferenças. Então, antigamente, se era uma classe homogênea, única, um bloco, como foi falado lá, hoje nós temos que olhar de forma mais individualizada os nossos alunos. Então, buscar isso, né? Buscar isso dessa forma. Já partindo para a conclusão, né? Entendendo um pouco aquilo que nós falamos até agora, ser professor no século XXI é desenvolver os conteúdos de modo contextualizado, globalizado e diversificado, o suficiente para envolver os alunos num projeto de ensino-aprendizagem capaz de despertar interesse e motivação. Lógico que nós estamos falando dessa forma, parece que é um mundo perfeito, mas o que nós temos que fazer? É buscar isso, fazer o nosso melhor. Lógico que nós estamos colocando aqui, de modo contextualizado, globalizado, diversificado, o suficiente para desenvolver o aluno no projeto de ensino-aprendizagem capaz de despertar o interesse e motivação. Isso é quase que é um mundo perfeito que nós queremos chegar. Mas nós temos que andar, nós temos que caminhar, nós temos que buscar isso. Não importa se é o nosso conteúdo de matemática ou o que for, nós temos que caminhar para isso, né? Lógico que nós temos vários, não estamos sozinhos nisso, né? Nós temos um grupo de professores, nós temos professores coordenadores, nós temos diretores, vices que estão ajudando isso. E o governo também, né? A SEDUC está mandando material para que a gente possa trabalhar um pouco melhor essas habilidades que nós temos que transferir, passar e fazer com que o nosso aluno consiga atingir. E essa é a parte que a SEDUC, a secretaria está fazendo, mas nós temos, e vou falar novamente, temos a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer, que só cabe ao professor, que só cabe ao educador fazer. Vamos à aplicação de tudo isso, né? Em qualquer época, essa é uma atividade desafiadora. Então, a educação sempre foi, está sendo, e agora mais do que nunca, é uma atividade desafiadora. Mas podemos dizer que as mudanças ocorridas ao longo do tempo aumentaram as exigências para esse tipo de profissional. Então, nós estamos sentindo na pele, né, que as exigências estão aumentando mesmo. Tá? Parece que cada dia nós temos algo novo que nós temos que fazer. Nós temos algo novo que nós temos que preencher, né? Então, a cobrança está sendo muito grande mesmo. Tá? Isso é uma realidade. Afinal, é enorme a responsabilidade de formar pessoas no mundo de hoje. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, a grande exigência que estão pedindo ou cobrando de nós professores, de nós educadores, a nossa responsabilidade continua sendo enorme, mais ainda nos dias de hoje. Tá? Então, nós temos que ter esse olhar, né? Pensar sobre isso, né? E como é que eu vou trabalhar tudo isso. Né? Então, é um exercício que nós temos que fazer diário, quase que diário. Você já pensou sobre esse assunto, né? Dessas responsabilidades que nós temos em relação a ser um profissional da educação? Então, vou listar algumas características desse professor elevado a 21, né? O professor do século 21. Esse professor do século 21, o professor elevado a 21, como todos os professores, eles têm que ter boa comunicação, né? Então, a base da educação é você transmitir para o seu aluno
né, aquilo que você está pretendendo. Então, é importante que você tenha uma boa comunicação, né? A gente consiga transmitir isso. Isso é importante, né, de qualquer trabalho, né? Nós temos que saber transmitir, né, emitir ideias com clareza, né, e é determinante naquilo que nós estamos fazendo. Então, uma boa educação é importantíssimo, né? Não só saber falar, né, falar bem, né, mas de uma forma clara, né, de uma forma clara para que o nosso clara e simples, né, para que o nosso aluno entenda aquilo que está sendo falado, né? Então, é muito importante nós, profissionais de educação, termos boa educação, desculpa, boa comunicação. Criatividade, né? Aulas que sempre seguem o mesmo ritmo, né, se tornam entediantes, né, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, é importante que o professor busque, né, formas que tragam interesse ao aluno. Tá? Então, a criatividade aqui é fazer com que consiga trazer o aluno, né, para que ele entenda aquilo que está sendo passado. Trabalhar a criatividade, despertar a disposição dos estudantes é uma tática que atinge bons resultados. Então, os professores que mudam muitas vezes a forma de ensinar, né, atingem melhores resultados, tá? Que só ficar naquela aula, né, monótona ou que muitas vezes o aluno, que é importante em alguns momentos, como eu falei lá atrás, mas que não atinge bons resultados se você ficar sempre fazendo da mesma forma. Tá? Então, hoje o mundo é mais dinâmico, cheio de informações e distrações. Então, é importante que você tenha criatividade. Não é uma coisa assim que eu preciso me fantasiar de palhaço e ficar lá em cima, subir em cima da mesa que muita gente ouve. Não. Às vezes é mudar alguma forma e você vai entender isso, vai saber como lidar com isso no seu dia a dia. Uma outra coisa que nós temos que como características é o pensamento crítico, né? Então, o aluno nosso ele tem que ser incentivado a refletir sobre tudo que ouvem, leem e consomem. Tá? Então, nós, como professores, né, temos que ter esse olhar. Não é ficar dando a nossa ideia, o que nós pensamos, mas é direcionar o aluno a entender aquilo que ele está lendo, aquilo que está acontecendo no mundo de hoje, tá? Para que ele mesmo possa refletir e chegar ou ter a capacidade de analisar as informações e estruturar sua própria opinião. Tá? Então é importante que o aluno consiga, atinja, né, esse estágio de ter um pensamento crítico. Tá? Então nós, como professores, como educadores, temos uma parte, né, importantíssima nesse contexto aí. Capacidade de lidar com as tecnologias. Nós estamos no século XXI, né? Então não dá mais para continuar com os métodos tradicionais e até ultrapassados, né? Então nós temos que acompanhar a evolução das coisas que estão acontecendo. Então, o que mais está avançando nos dias de hoje é o avanço da tecnologia. Então, se antes nós recebíamos nosso material didático, nós íamos para a lousa, passávamos tudo para a lousa e os alunos copiavam, né? E era tudo resolvido com lápis, caneta, papel, giz apagador. Hoje está um pouco diferente. Nós temos que estar inserido no contexto atual, tá? Então, por mais que seja difícil muitas vezes, por mais que nós tenhamos dificuldades em acompanhar esses avanços tecnológicos, né? Mas nós não podemos ficar alheios a isso. Nós temos que
aprender, buscar o mínimo que seja, né, para que a gente consiga, né, lidar com essas tecnologias atuais para o nosso benefício e benefício do aluno, né? Isso nos ajuda também a dar uma aula diferenciada, tá? Então, as escolas, elas estão recebendo minimamente aquilo que é possível, mas nós estamos percebendo já um movimento do Estado em trazer algumas novas tecnologias. Lógico que sempre ficamos para trás do que está acontecendo no mundo, mas está chegando, né? Então, os professores estão se subsidiando de algumas outras tecnologias, então é importante, sempre pensando no aluno, né? Então, usar essas ferramentas, né, vai ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Uma outra ferramenta, uma outra característica importante é a empatia. É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, e esse século XXI nos deixou, às vezes, muito sozinhos, muito solitários, muito longe das pessoas, até por conta da tecnologia, mas nós não podemos esquecer da empatia. Empatia de professor para professor, empatia professor-aluno, aluno-professor. Nós temos que buscar essa habilidade, tá? Se isso é tão importante, se fala tanto no meio corporativo, né? Mais importante ainda é no meio educacional, né? O fato de podermos e termos de nos colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Tá? Então, é importantíssimo, né, sair um pouco, né, de só meios tecnológicos e ser mais humanos, né, com a empatia. Então, nós temos que ter esse olhar, né? Será que eu estou, né, tendo empatia para o meu colega de trabalho, né? Será que eu estou ajudando ele, né, me colocando no lugar dele, sentindo o que ele está sentindo, as dificuldades muitas vezes que ele está encontrando em sala de aula? Eu posso ajudar de alguma forma? Me colocar para ajudar. Liderança, né? O professor tem que ser capaz de direcionar uma turma com diferentes perfis, com diferenças, né? Adotando diferentes estratégias, metodologias, né, para ensinar. É o professor que tem que ser o líder dentro da sala de aula. Ele não pode, não deve e não é o papel dele transmitir isso para outros, né? Dentro da sala de aula, o professor é o líder. Então ele já se organizou, já se planejou para aquela aula e ele vai direcionar a sua aula de acordo com o planejamento dele. Lógico que muitas vezes você chega na sala de aula, você entende as diferenças que acontecem dentro da sala de aula e você precisa mudar, mas é você que está mudando, né, diante da situação que está acontecendo naquele momento. Tá? Então, um bom professor, assim como um grande líder, não é aquele que apenas ensina, mas aquele que inspira, instrui e motiva os seus alunos. Então, é muito interessante o papel que nós temos que resgatar do professor líder dentro da sala de aula, tendo uma liderança. Outra coisa, uma característica importante é a curadoria dos conteúdos, né? Se antes o professor era o detentor do conhecimento, e o principal responsável por transmiti-lo, hoje ele precisa ser colocado como um curador, como um mediador desses conteúdos. Nós temos que entender hoje, até com a parte tecnológica, que muitos alunos eles já traziam, mas hoje mais ainda eles trazem, né, muitas informações de fora, né? Eles leem, veem, né, informações e nós temos que saber como mediar esses conteúdos e aproveitá-los dentro da sala de aula, né? Olha que importante essa mudança. Antes o professor passava os conteúdos, transmitia o conteúdo, o aluno
recebia. Hoje, o professor vai mediar as informações e aproveitar as informações que os alunos estão trazendo junto com eles, que eles aprenderam fora, que eles aprenderam no mundo. Então, nós temos que estar abertos a isso também. Capacidade de inovação, né? O ritmo dos alunos é outro. Então, é natural que o professor precise inovar dentro da sala de aula, né? Para quê? Para captar a atenção desses alunos, né? Então, eles têm vários estímulos fora, né? As informações que eles recebem são muito rápidas, então nós temos também que ter essa capacidade de inovar, né? Apostar em novas tecnologias, metodologias, ferramentas, técnicas para que o aluno consiga construir o seu saber. Tá? Então, não apenas uma transferência de conhecimento, mas, como eu falei aqui em cima, entender aquilo que o aluno pode ajudar a formar, né, o nosso aluno no dia de hoje. Colaboração, né? Uma característica importante é a colaboração. O conhecimento, ele aumenta quando ele é dividido, quando ele não fica restrito a uma pessoa só. Se eu consigo fazer com que todos da sala de aula participem e dividam aquilo que eles sabem, colaborem um com os outros, né, com aquilo que eles estão trazendo de casa, então eu tenho um espírito de colaboração, né? Então isso vai ajudar, não fica só em cima do professor. O professor, como eu falei, ele vai mediar esses conteúdos e eu preciso estar aberto a absorver aquilo que o meu aluno traz. Isso não só em termos de sala de aula, mas nós estamos falando também em termos de escola, de professor para professor. Tá? Então, nós temos que saber colaborar um com o outro. Tá? Então, isso deve ser, esse compartilhamento de ideias deve ser provocado dentro da escola, tá? De professor para professor e de professor para com o aluno. E a atualização constante, né? A atualização constante tem que estar inserido dentro do educador, dentro do professor. Tá? Adquirir conhecimento nunca é demais, né? Nós sabemos disso, né? Então nós temos que ser estimulados a isso e eu, como professor, como educador, eu preciso me estimular para alcançar isso, sempre estar disposto a aprender. Tá? Então isso deve ser colocado como uma prioridade na minha vida, né? Como educador. Fazer formações, fazer novos cursos, procurar tutoriais, não importa, eu preciso estar sempre aprendendo, eu preciso ter uma atualização constante. Tá? Então, você imagine um professor do século XX, né, chegar hoje, né, dormiu esse tempo todo, chegar hoje no século XXI. Né? Ele vai conseguir dar a aula que ele conseguia no século XX? Vamos imaginar essas colocações em termos de século. Ele vai ter muita dificuldade, né? As coisas mudaram e eu preciso estar atualizado, entender aquilo as exigências que estão acontecendo no dia de hoje e entender o mundo que está, o mundo de hoje, né, como ele está. Então, eu posso absorver bons conteúdos, né, através de livros, cursos, palestras, seminários, congressos e N situações que eu poderia. Né? É um grande erro que muitas vezes a gente se pega falando ou pensando que eu não tenho mais nada a aprender. Né? Isso é um erro que o ser humano muitas vezes chega a um ponto e fala: não tenho mais nada a aprender, tudo que precisava eu já aprendi. Né? Isso é um erro. Né? Nós temos que estar aprendendo sempre. Né? Nós temos condição de estar aprendendo sempre. Mais ainda nós, como professores, que estudamos, fizemos
faculdades, universidades, muitos de nós têm mais de uma faculdade, né? Então se interessou em algum momento da vida, se interessou em aprender e aumentar e se atualizar. E mais ainda hoje, mais ainda nos dias de hoje. Então, listei para vocês algumas características do século XXI, tá? Que eu considerei importante. Isso sempre em termos gerais, tá? Eu não estou falando só para um grupo de professores, no caso, ou de ciência da natureza, matemática, mas em termos gerais. Então, a formação de hoje, o ATPC de hoje, é um grupo mais amplo, não específico para o nosso grupo de professores. Então, nós temos que ter esse olhar. E esse olhar é para que a gente possa refletir sobre o mundo que nós estamos vivendo. Então, como eu era professor, como eu sou professor, como eu cheguei hoje a me tornar professor, né? E o que eu preciso fazer, né? É esse raciocínio que eu gostaria, essa reflexão que eu gostaria que vocês tivessem no dia de hoje. Gostaria de deixar essa frase para vocês também. Nós temos que ter em mente que não mudamos do dia para a noite, mas a vontade de mudar, de se atualizar, de conquistar algo a mais em nossa profissão, tem que ser uma constante para podermos sobreviver como professores no século XXI. Nós temos que ter em mente que se nós temos que mudar, acho que nós não vamos conseguir isso de hoje para amanhã. Isso é uma busca. Eu, como pessoa, eu tenho que fazer, eu tenho que me propor a isso. Tá? Então, eu preciso me atualizar, eu preciso mudar, eu preciso me ver como um profissional da educação no século XXI. Nós temos também grupos de professores que estão chegando, tem 1, 2, 3, 4 anos que está na rede de ensino, está no Estado, vamos pensar assim. Esses profissionais estavam trabalhando em outras áreas, então eles muito podem contribuir, né, para a educação hoje, mas o mais importante, eles têm que, o pensamento deles tem que estar dentro do contexto da educação, no nosso caso, estadual. Então, mais ainda, eles precisam se atualizar, buscar conhecimento, ver como se trabalha dentro do Estado, a forma como se trabalha. Então, de ambas as formas, os professores que estão há mais tempo e os professores que estão há menos tempo, eles precisam ter esse espírito colaborativo, de um ajudar o outro, entender como era o nosso aluno e como é o aluno hoje, trabalhar isso no seu dia a dia. Então, é imprescindível, né, que a capacitação dos professores. É imprescindível que os professores percebam as suas fragilidades para que ele possa atuar, né, de uma forma mais interessante, né, dentro da sala de aula. Não vamos... Eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo meio atípico, né? Esses 2 últimos anos está sendo bem atípico, mas é uma oportunidade que nós temos, muitas vezes, de nós apropriarmos de ferramentas que até então nós não estávamos usando. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, inclusive nesse mundo, né, esse caos que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje. São oportunidades que nós temos de aprender, né? O professor, o educador, ele sempre está disposto a aprender mais e mais. Alvin Toffler falou o seguinte: os analfabetos do século XXI não são os que não sabem ler, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, aqui não está só para os alunos, está para nós, profissionais da educação também, profissionais do século XXI. Né? Nós estamos dispostos a aprender, se for preciso, desaprender e reaprender novamente.
né, nós temos que estar dispostos a isso. É uma forma de a gente de conseguirmos, né, avançarmos como educador, sempre com o objetivo, primeiro, a educação dos nossos alunos, fazer com que os nossos alunos aprendam, sejam pessoas melhores. Tá? Então, a ideia de hoje, né, foi trabalhar um pouquinho, fazer essa relação entre o professor século XIX e XX com o professor profissional do século XXI. E para isso, nós falamos um pouquinho, entendemos um pouquinho em relação de mundo, né, como era o mundo. Nós vimos um pouquinho e fizemos a comparação de como são, né, as gerações que estão trabalhando com esses alunos, né? A geração que trabalha com o aluno neste século que nós estamos vivendo e as gerações que estão trabalhando dentro da sala, de uma escola, né? Então nós temos essas gerações diferenciadas, diferentes, que estão trabalhando juntos, né? Então gerações diferentes têm que aprender um com o outro. Então é dessa forma que nós estamos olhando. E a necessidade que nós temos, né, então, nós listamos várias características de um professor do século XXI, o mais importante é a reflexão pessoal, né, daqueles que estão nos ouvindo e ver aonde está a minha fragilidade, o que eu preciso mudar, como é que eu preciso atuar de uma forma que seja efetivo e seja eficaz dentro da sala de aula. Para quê? Para que o meu aluno atinja os seus objetivos como pessoa, adquirindo conhecimento e sendo melhor como ser humano, como pessoa. Então, agradeço a todos os professores, aos professores coordenadores, pela sua participação e que a gente consiga alcançar mesmo, né, uma educação efetiva, uma educação que alcance os nossos alunos. E para isso nós estamos aqui no Núcleo Pedagógico dispostos a ajudar naquilo que nós pudermos. E eu estou à disposição e todos os outros PCNPs, professores coordenadores do Núcleo Pedagógico, estão à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá? Então, um grande abraço a todos e até uma próxima.